A Quarity tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber qual que é a diferença entre função e método. Na prática, eles são a mesma coisa, um bloco de código que executa alguma coisa. A diferença é o contexto onde eles são executados. A função, ela existe sozinha e você pode chamar ela de maneira direta. Aqui eu tenho uma função em JavaScript, onde eu estou calculando o imposto, recebendo o valor e retornando aqui 10% do valor calculado. Eu estou chamando essa função diretamente aqui com o valor 100. O resultado disso daqui vai ser o valor 10. Então a função é chamada de maneira direta. Ela não pertence a nada e a ninguém. E o método também é uma função, só que ele pertence a um objeto ou uma classe. Ele tem um dono, um contexto quando ele vai ser executado. Aqui eu tenho uma classe chamada de produto. A minha classe ela tem um preço. E aqui eu defini o meu método chamado de calcular imposto. Ele faz a mesma coisa que essa função aqui. Ele vai pegar 10% do preço que eu tiver aqui dentro da minha classe. Só que a diferença é a seguinte. Aqui embaixo eu estou criando uma instância do meu produto, que vai ter o preço de 100. E aqui nessa outra linha aqui, eu estou chamando o meu método calcular imposto. Observa que aqui eu não estou precisando passar nenhum argumento para ele sobre o valor do produto que eu quero calcular o imposto, diferente dessa minha função aqui. E eu não preciso fazer isso porque o meu método ele já tem acesso a essas informações. Ele já tem um contexto relacionado ao objeto que eu estou tentando executar esse método aqui. Nesse caso aqui, ele sabe que o meu preço ele é 100. Então, quando eu executo essa minha linha de código aqui, eu vou ter 10 como resultado. Aqui, eu tenho uma outra linha de código onde eu estou criando um outro produto, o produto 2. Nesse caso aqui, eu estou inicializando aqui a minha instância com um preço de 200. Aqui eu também estou pegando aqui o meu produto 2 e executando o método calcular imposto. Nesse caso aqui, como o contexto que eu utilizei para criar o meu objeto foi diferente, foi o valor de 200 ao invés do valor de 100, o valor que eu vou ter aqui como resultado vai ser o valor de 20. Isso acontece porque o nosso método ele tem acesso ao contexto do objeto que está executando ele, por meio de uma palavrinha especial que a gente chama de this. O this ele é uma referência ao objeto que está sendo executado. Então, por exemplo, nessa minha linha de código aqui, eu tenho o meu objeto produto, que eu chamei de P, e armazenei nessa minha variável que eu chamei de P, né? E eu estou chamando aqui o meu método calcular imposto. Esse calcular imposto, ele está sendo chamado com o contexto desse meu objeto P aqui que eu acabei de criar. E para eu conseguir acessar esse contexto, ou seja, os valores que eu sei que existem na minha classe, os atributos ou os métodos também, eu utilizo o this. Então, eu quero dizer que eu quero retornar aqui o valor desse preço, ou seja, nesse caso aqui vai ser o valor de 100, vezes 10%, que vai me dar aqui o valor de 10. Então, o método ele tem acesso a esse contexto especial relacionado ao objeto que está executando ele. E a função, ela não tem. Mas os dois são a mesma coisa, um pedaço de código que executa alguma coisa. Só que a função, ela não tem dono. E o método, ele tem dono e tem esse contexto. Ele pertence a um objeto ou uma classe.